Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Cláudio Azevedo, superintendente da Unimed, oficial do Exército Brasileiro e responsável pelo setor de urgência do Hospital Unimed Santa Maria. Dr. Cláudio, nosso tema de hoje serão sobre urgências, já que você gosta muito dessa área, tem uma dedicação muito grande e é um apaixonado pelo tema. Sem dúvida. Boa noite. Azevedo, o que mais tu te depara lá no pronto-socorro da Unimed? Bom, hoje nós temos um problema grande nas emergências, né? Porque você tem no universo de cada 10 pacientes que chegam à emergência, você tem praticamente 2 pacientes que são pacientes que efetivamente precisariam estar ali para ser atendido, para ser prontamente atendido, né? Então, nós temos trabalhado para quê? Para que efetivamente a gente possa exercer um protocolo de triagem para identificar naquela quantidade de pessoas que vão à emergência, aquelas que efetivamente precisam de um atendimento de forma mais imediata, que são aquelas vítimas mais críticas, aqueles pacientes mais críticos, né? Então, aquele paciente que tem uma dor torácica, daquele paciente que está muito hipertenso e que tem uma parestesia, enfim, de um lado do corpo, aquele paciente que tem uma dor intensa e que precisa de um tratamento, porque efetivamente existem algumas doenças que o tempo de atendimento, ela representa um desfecho muito melhor. Quanto mais cedo a gente atende, melhor o desfecho. Isso para um infarto agudo do miocárdio, isso para um AVC, né? Então, são situações que nós precisamos identificar dentro daquela recepção de pacientes que estão esperando o atendimento, os pacientes que devem ser atendidos primeiro. Então, hoje, nós temos casos diversos, né? Mas o mais importante que eu vejo assim, hoje é a gente conseguir, de uma certa forma, mostrar para as pessoas que para procurar um pronto atendimento deve ser uma coisa de urgência e emergência. Cabe a nós dizer quando que eu devo procurar, em que situações eu devo procurar. Ou até diferente, dizer em que situações eu devo chamar o atendimento até onde eu estou e não ir à emergência, né? Então a gente pretende, nós estamos fazendo uma reforma no pronto atendimento e a gente pretende começar a trabalhar de forma muito efetiva isso, para que a gente possa tratar as doenças agudas, que são aquelas doenças que o tempo ele é muito importante no desfecho para que as pessoas cheguem, ou que nós vamos até essas pessoas, no menor tempo possível. Bom, eu faço várias reflexões, né? Como cardiologista, você como anestesiologista, nós trabalhamos com urgência, né? E como tudo, né, na sociedade, eu acho que a palavra educação é o grande segredo, né? Que deveríamos começar pela escola, lá pela meninada, né? Ensinando os primeiros socorros e assim por diante, né? Então, dessa forma, com essa orientação escolar, né? Que nós fôssemos também passando isso para os órgãos de saúde no Estado, para os órgãos de saúde federais, né? Municipais, como um todo, para que tivesse essa orientação quando você deve chamar um SOS Unimed, no caso, uma UPA, né? Um SAMU, melhor falando, um SAMU, ou se dirigir para a UPA, ou se dirigir para o PA do patronato, ou para a Unimed 24 horas, pronto-socorro do Hospital de Caridade, estamos falando aqui em Santa Maria, né? Então, essas orientações, esse ensinamento à população é fundamental, e isso passa pelo professor na escola, passa lá no ensino fundamental, no ensino médio, por todos os profissionais da saúde, através das suas sociedades organizadas, né, que possam
orientar a sociedade como um todo. Nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, vocês têm a de Anestesiologia e outras sociedades que vêm tendo meses ao longo do ano de campanhas do despertar da população e, consequentemente, os ensinamentos. Aí o mês vermelho, azul, amarelo e assim por diante. Mas quando alguém chama o SAMU, qual a orientação, você que trabalha com urgência ou a ambulância do SOS, no caso uma pessoa está tendo sinais e sintomas de AVC, o que você orientaria essas pessoas que estão em casa nos ouvindo? Primeiro identificar o AVC, né, que é uma coisa fundamental. Existe uma escala chamada escala de Cincinnati, que é uma escala simples utilizada, que deve ser utilizada pela população quando ela é devidamente informada, né, que os pacientes, ou as vítimas que têm dificuldade para falar, né, então você pede para a pessoa falar e ela não consegue falar, pede para ela falar uma frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né, uma frase, e você vê que ela tem dificuldade para falar, você pede para ela fechar a boca, né, boca cheia de ar, e ver se ela tem um desvio de um lado da boca, e pede para ela levantar os braços e você vê que ela tem dificuldade para levantar. Se você tem 2 ou mais sinais desse, ou seja, dificuldade para falar, algum déficit motor ou desvio da comissura labial, 2 ou mais já representam mais de 80% da chance de se ter um AVC isquêmico. E a gente sabe que o AVC isquêmico é daquelas doenças agudas em que o tratamento efetivo nas primeiras 3 horas e meia, né, ela pode reverter em até 30% os sinais e sintomas do paciente. Ou seja, é um paciente que vai ficar hemiplégico, que vai ter dificuldade para falar. Enfim, você pode reverter isso em até 30% com uma chance muito pequena de complicação, né? Mas para que isso aconteça, né, esse paciente tem que chegar dentro desse período na emergência. Então, e a emergência tem que estar preparada para receber esse paciente. Então, hoje teria que ter um setor de triagem para receber esse paciente, né? Verificar realmente se ele está diante de um AVC isquêmico agudo. Feito isso, verificar os sinais vitais e enviar esse paciente para fazer uma tomografia computadorizada, né? E se essa tomografia computadorizada não mostrar sinais de sangramento, utilizar a droga, né, que é a oteplase, para reverter essa isquemia, né, esse grau de isquemia. Então, mas para isso, a gente tem que ter o quê? Tem que ter a população treinada para chamar, né, esse é um dos casos. A população treinada para chamar, a gente tem que ter o SAMU que identifique, e que não só identifique isso, ou SOS Unimed, mas tem um hospital de referência para AVC isquêmico agudo para receber esse paciente, utilizando os protocolos para que ele possa ser atendido nas primeiras 4 horas e meia, desculpa, né, do início dos sinais e sintomas, né? Então, tem que ter todo um preparo. A população é o mais importante, porque se ela não identifica, o processo não evolui, né? E depois você ter um serviço de urgência e emergência que chegue imediatamente à casa do paciente para confirmar se aquilo ali é um possível AVC isquêmico, e ter um hospital para que esse paciente possa ser levado e ser tratado de forma efetiva, né? Então a gente precisa avançar bastante nisso, né? Eu acredito que o pessoal da área da neurologia eles estão seguindo agora um caminho que a cardiologia foi precursora, né? Isso, exatamente. Através do infarto agudo do miocárdio, dos centros de dor torácica, né? E agora há pouco eu vinha do hospital universitário, onde nós atendemos mais um infarto com angioplastia primária, né? Então já é o 5º infarto numa sequência aí de 4 dias, assim, um atrás do outro. Então, isso significa que lá no PA do Patronato, na UPA 24 horas, existem médicos com uma formação atualizada que estão encaminhando os pacientes para o tratamento na fase aguda do infarto, ou com trombolítico ou com a angioplastia primária. Nós vamos para um breve intervalo e depois o Dr. Cláudio Azevedo vai tecer algumas considerações sobre outras urgências.
O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Bom, Azevedo, então nós falamos no AVC, infarto, tempo para recuperação. É a mesma coisa, né? Existem doenças que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, né? Então, primeiro a gente tem que identificar, esse é o grande problema, né? É a gente conseguir identificar nos pacientes que chegam à emergência aqueles que efetivamente, por exemplo, aquele paciente que tem uma dor torácica típica e que tem se faz um diagnóstico de infarto com supra e que se a gente sabe que se a gente tratar esse paciente efetivamente com uma droga ou mecanicamente encaminhando ele para um serviço de angioplastia, a gente vai conseguir reverter o quadro sem ter, ou com um desfecho excelente, sem ter uma insuficiência cardíaca, enfim. Agora, o problema é a gente conseguir identificar isso num universo hoje muito grande de pacientes que vão à emergência. Então, o que eu vejo assim como um problema hoje, que é um problema assim que é quase que em todas as emergências, né? É se conseguir, que esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo muito forte, assim, é uma preocupação que eu tenho, porque às vezes o paciente fica 1 hora, 2 horas esperando na emergência e está sentado ali na frente dos médicos e a gente não consegue identificar que aquele paciente é fundamental para a gente fazer o diagnóstico e tratá-lo de forma adequada. Então eu vejo que esse elo ele é muito importante, a população tem que estar esclarecida, né? Que situações ela tem que ir imediatamente para o hospital ou que ela tem que chamar. Hoje a gente tem a disponibilidade do SAMU, tem o SOS Unimed, enfim. Mas se você tem uma dor precordial, se você tem uma dor no peito, em aperto, né, com irradiação para membro superior esquerdo, para a região cervical, né? E se é um paciente portador de fator de risco, que é uma obesidade, aqueles fatores que a gente sabe, tabagismo, hipertensão, a gente tem que imediatamente procurar um hospital ou chamar ajuda, né? Isso vai mudar o desfecho. É muito ruim para o médico quando ele identifica uma coisa que ele poderia ter tratado, o resultado não vai ser o mesmo porque o paciente não chegou a tempo da gente tratá-lo de forma adequada, né? É a mesma coisa quando a gente trata de vítima inconsciente, alguém que perde a consciência em casa. Aí nós estamos falando de parada cardíaca, de morte súbita, né? É uma coisa que tem um caso a cada 2 minutos no Brasil. Em média, são 270 a 280 mil casos por ano. A gente está sempre ouvindo falar sobre isso, né? E a gente continua identificando vítimas que são levadas à emergência para que sejam tratadas de uma parada cardiorrespiratória. E a gente sabe que, efetivamente, a chance que a gente tem de reverter essa parada é muito pequena. Paciente que tem inconsciência, paciente que perde a consciência, se você chama e ele não responde, você identifica que ele não está respirando, olhando o tórax, você tem que imediatamente chamar ajuda, né? Nós, profissionais da saúde, nós temos que identificar a inconsciência, ver se ele ventila ou não e palpar o pulso carotídeo e chamar imediatamente ajuda. Agora, o leigo é simples, o paciente não está ventilando e ele não está respondendo, tem que pegar o telefone e chamar ajuda, para que a gente possa orientá-lo a iniciar as compressões torácicas, né? A gente sabe que a cada 1 minuto que a gente deixa de tratar esse paciente com choque, na maioria das vezes a parada fora do ambiente hospitalar é por um ritmo chocável, em que a gente tem que usar um aparelho para reverter essa arritmia, a gente sabe que para cada 1 minuto você perde 10% de sobrevida. Em 10 minutos a gente já não tem praticamente mais o que fazer. E se a gente chamar ajuda e falar que a vítima está inconsciente, isso é um start para a equipe de
resgate de saúde que vai até a casa do paciente, que ele já tem que levar o desfibrilador, né, para poder imediatamente identificar o que está acontecendo. Por quê? Porque 1 minuto corresponde a muito tempo. Então isso eu vejo toda hora e é triste, né? Porque muitas vezes a gente sabe que era uma vítima que era possível a gente reverter, né? Então a gente vê, há pouco tempo, tive um caso também, um rapaz que estava correndo na rua, até jovem, e teve uma parada, uma morte súbita, e eles levaram até o pronto-socorro, e eu ajudei a tratar. A gente conseguiu o retorno da circulação espontânea, mas o desfecho foi ruim, né? E a gente sabe que se tivessem chamado para que a gente pudesse chegar lá com o tratamento e alguém fosse fazendo compressão, o desfecho seria outro, com certeza. Bom, então assim, na orientação para o telespectador, se alguém estiver inconsciente e a pessoa detectou que aquilo é uma parada cardíaca por falta da respiração ou por pulso, ela vai, a primeira coisa, telefonar para a urgência. Primeira coisa. E ela vai transportar o paciente ou ela vai tentar ressuscitar enquanto não chegar o... O correto é, né, quando o médico ou a pessoa que está no telefone do SAMU ou do SOS, quando identifica que não está respondendo, quando alguém fala que não está respondendo, ele já imediatamente libera uma unidade de suporte avançado ou até básica com desfibrilador externo automático, né, para ir até o local. E enquanto isso vai dando orientação do que fazer. Aí pede para olhar o tórax, se não está ventilando. Pulso a gente não orienta a palpar porque é complicado até para nós médicos, que dirá para o leigo, né? Isso pode ser um fator a ele não fazer a compressão torácica. E então essa pessoa que está ao telefone vai orientar, bote a mão no meio do peito, entre um mamilo e outro, e inicie 30 compressões, sem ventilação. 30 compressões atualmente? Sem ventilação. Sem ventilação. Ela faz 30? 30, vai fazendo... Sempre contando? Sem ventilar, né? Então, teoricamente, profissional da saúde 32 a cada 5 ciclos, até que chegue o desfibrilador. Quando chegar o desfibrilador, para analisar o que está acontecendo, para poder identificar, se for fibrilação ventricular, chocar o paciente. Né? Então, o que vai fazer com que você tenha sucesso na parada não é a compressão, ela ajuda, né? É um fator fundamental, ela muda desfecho, a compressão muda desfecho, mas o que faz o retorno da circulação espontânea é o choque. Então, portanto, o que vai tirar o paciente da fibrilação ventricular é o aparelho que vai chocar o paciente. Então, esse aparelho ele tem que estar vindo enquanto eu vou tomando as medidas necessárias para ajudar que o choque tenha mais resultado. Então, isso é muito importante. Então, é aquela coisa que eu digo, a gente não consegue resultados melhores, e aí é parte de culpa nossa, se a gente não orientar a população de como fazer. Quando alguém chega à emergência trazendo um paciente em parada, eu já sei que o desfecho vai ser muito ruim. Quando eu vou na ambulância atender uma parada, eu sei que o desfecho pode ser muito bom, dependendo do tempo que ele me acionou. Então, o tempo, ele é fundamental. Para o infarto, tempo músculo. Para o AVC, tempo cérebro, né? E na parada é a mesma coisa, né? Tempo é músculo e cérebro, porque se você não conseguir reverter a parada em pouco tempo, né? Você pode ter um paciente com uma sequela neurológica muito importante ou um déficit cardiológico, uma insuficiência cardíaca, enfim, também importante. Então é muito importante que a gente tenha a população orientada de como deve ser feito esse acionamento, né? E essa orientação, né, ela tem que ser de forma continuada, né? Sem dúvida. Sempre renovada, porque a pessoa tem uma orientação hoje, ela daqui a pouco mais já não vai se lembrar direito, né? Então tem que haver uma continuidade. É como nós, né? Nós somos eternos estudantes, né? Programa de Educação Médica Continuada. Porque você precisa estar praticando, estar estudando sempre para estar renovando as suas ideias e as executando, né? Então, até para que aquela ansiedade que eu vejo como um grande problema, Azevedo, no caso de uma parada cardíaca,
um desfecho ruim em casa, num familiar, num ente querido, o sistema nervoso é um grande inimigo, porque a família fica horrorizada com aquela situação, né? Então teria que martelar com educação e orientação para que ela consiga fazer o seu autocontrole e daí executar o que está orientado, né? Ligar para um serviço. Isso, imediatamente, né? E a ansiedade, ela não pode dificultar a pessoa a dizer a localização que ela está, porque às vezes a pessoa liga tão desesperada que diz, olha, eu estou aqui, acho que é uma parada, e desliga o telefone. Ela esquece de dizer a localização, como é que é a ambulância, como é que o recurso vai chegar até lá, né? Mas assim, para a gente ter uma ideia, que a cada 5 anos a gente tem uma nova diretriz sobre parada cardiorrespiratória, AVC isquêmico, pela American Heart. E o que aconteceu esse ano que foi muito legal? Eles mudaram as regras, agora não vai mais ser a cada 5 anos. As diretrizes, à medida que os estudos forem acontecendo, eles vão sendo publicados e a gente vai poder ter acesso a essas mudanças de forma imediata. Que até então eles se reuniam e era sempre lá no mês de novembro, a cada 5 anos, 2000, 2005, 2010 e agora 2015, né? Que eles largavam essas novas diretrizes e a gente esperava ansiosamente para ver o que mudou. Eles viram que essa coisa de ficar 5 anos esperando para publicar essas coisas, então agora isso vai ser imediato. Tem um novo estudo, ele é importante, crucial, ele muda desfecho, aí eles lançam isso no site para que a gente possa ter acesso e imediatamente utilizar isso na prática clínica. Mas assim, nessa diretriz de 2015, qual é a coisa mais importante? Eles mudaram a cadeia de atendimento hospitalar, é diferente do extra-hospitalar, era tudo junto e agora é separado. Mas no extra-hospitalar, fora do ambiente hospitalar, né, que é essa parada na rua, em casa, o que é mais importante é a educação da população. Então criar, como é a americana, eles colocam lá que em cada centro, em cada bairro tem o WhatsApp, então agora eles estão atualizados as ferramentas que a gente tem de informação, de comunicação, né? Então o WhatsApp é uma ferramenta importante para isso. Então mapear os cardiopatas, mapear os pacientes de risco naquela comunidade. E ter um local com o desfibrilador, ter alguém com uma motocicleta, enfim, treinado. E quando alguém tem uma parada ou fica inconsciente, se comunica naquele grupo e a pessoa imediatamente chega até o local para fazer o atendimento. Então isso é uma coisa que vem cada vez mais sendo ratificada. Olha a população, olha, nada é mais importante do que quem está lá na ponta para desencadear esse processo. E no intra-hospitalar, que eu achei muito interessante, é que como a parada no intra-hospitalar ela tem uma forma diferente, quer dizer, a atividade elétrica não é fibrilação ventricular, né? Ela não é a principal, que essa é o do choque. E se sabe que o desfecho intra-hospitalar é muito ruim, então os pacientes que param dentro do hospital, o desfecho é ruim, porque como ele não para em fibrilação ventricular, a gente tem que identificar a causa. Então agora eles criaram uma coisa chamada código amarelo. O que é o código amarelo? Se o desfecho em parada dentro do hospital é ruim, esses pacientes eles sinalizam que vão parar, e não é morte súbita. Eles vêm deteriorando ao longo do tempo até que param, né? Então se criou protocolos para que pessoas treinadas identifiquem e façam esse tratamento antes que o paciente pare. Excelente. Bom, nós estamos no verão. E eu costumo ouvir rádio quando eu venho da universidade aqui para o centro e ao contrário, que é uma boa companhia, né? Claro que eu não gosto muito de ouvir jogo do Vasco da Gama, né? Mas esse ano vai ser bom o Vasco. Eu ouço no rádio, infelizmente, muitas mortes por afogamento. Agora, muito calor, as pessoas, infelizmente, são imprudentes, né? Como é que nós lidamos num caso de afogamento? Dentro da diretriz da American Heart, não existe, para o leigo não existe diferença, tá? Numa situação em que eu tenho uma vítima inconsciente, porque ela vai estar inconsciente, né? Então você tirou ela da água, você chama por ela, fulano, ela não responde, o que a diretriz diz?
chama ajuda e pede socorro imediatamente, né? Então a gente tem que fazer isso de forma imediata. Se você está num lugar onde você não tenha ninguém, você tem que chamar ajuda, né? E a pessoa está inconsciente e ela não ventila, você tem que fazer compressão torácica. Não muda o diagnóstico, não muda a forma como a gente atua. Obviamente que tem as mudanças, mas essas mudanças elas são mais relacionadas à parte médica. Então, por exemplo, quando chega o suporte, por exemplo, você está sozinho, se é uma vítima de afogamento, o que você deve fazer? Você inicia, vamos supor que você está sozinho, você não tem como ligar para ninguém. Você identificou que ela está parada, né? Que ela não está respondendo. Teoricamente, você tem o celular, você pega e liga para alguém para vir te ajudar, né? Isso é imediato. Mas se você não tem o acesso ali para o telefone, você tem que correr em algum lugar, numa situação em que você viu que é o afogamento, né? Você inicia as manobras, ou seja, você vê se a paciente está ventilando ou não e inicia a compressão torácica, né? O que não é orientado a fazer? Se você não tem dispositivo de proteção, você não deve fazer ventilação boca a boca, né? Então você faz compressão, as mesmas 30 compressões em sequência, até que a equipe venha para utilizar o desfibrilador, ver o que é, se é fibrilação ventricular ou não, que na maioria das vezes não é fibrilação ventricular, ou na quase totalidade não é fibrilação ventricular, e aí você vai fazer compressão e ventilação e utilizar as drogas ali necessárias para tentar conduzir o caso. A diferença é somente se você está sozinho num caso de morte súbita com suspeita de parada por infarto agudo do miocárdio, e aí sim, você chama, o cara não responde, você sai da onde você está e vai buscar ajuda. Você não inicia as manobras ali, né? Porque nesse caso a fibrilação ventricular é a principal causa, então nesse caso o desfibrilador é fundamental. Então você sai correndo, busca ajuda e volta. Agora, se é um afogamento, você não vai fazer isso até que você faça 5 compressões, né? Ciclo de 30 para 2, se você pode ventilar, 32, 32, 5 ciclos desse, né? Até aí, se não, o paciente não responde, enfim, aí você vai buscar ajuda para trazer o desfibrilador. Não sei se fui claro, né? Numa situação de morte súbita por suspeita de infarto agudo do miocárdio, eu busco ajuda primeiro. Numa situação por afogamento, eu tenho que iniciar as manobras primeiro para depois buscar ajuda. Essa é a diferença básica, né? Mas para o leigo é a compressão torácica que tem que ser feita. No verão, o pessoal sai mais, está mais sujeito a acidentes que no inverno, aqui na região sul, no nosso estado, né? Então você tem mais acidente com moto, mais acidente de carro, acidente com eletricidade, com cortador de grama. Caso de eletricidade, choque elétrico. Assim, a gente tem uma máxima em quem faz atendimento pré-hospitalar, que é: se não tem segurança, você não faz nada, você não atende, você espera. Então, se você tem alguém que tomou um choque elétrico, até você ter certeza, né, que esse paciente não está energizado, a região onde ele está não está segura, você não está autorizado a fazer o atendimento. Senão você tem 2 vítimas, né? Ao invés de uma só, você tem 2 e não tem ninguém para ajudar. Então, efetivamente, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é se aquela cena onde o paciente se encontra, ela está segura ou não, né? E se você, de um modo geral, a gente não tem como ajudar como uma equipe de socorro, então a gente tem que ligar imediatamente e chamar o socorro para fazer o atendimento. Então, como é que a gente se comporta? Inicialmente, ver se a cena é segura ou não, e depois fazer a segurança daquela vítima para que ela não sofra um novo acidente. Então, isolar a área, enfim, e ao mesmo tempo chamar ajuda. Pedindo, dando a localização, enfim, dizendo o que você está vendo, né? Porque uma coisa é uma vítima presa às ferragens, por exemplo. Essa precisa que o SAMU ligue para o bombeiro, que aí venha o caminhão de resgate para extricar a vítima, né? Para que o SAMU possa atender, né? Outra coisa é a vítima estar dentro de um acidente automobilístico em que você não tem vítima presa. Então,
Se você passar isso, somente o SAMU ele pode chegar ao local para dar o atendimento adequado para aquela vítima. Quando a gente fala em energia elétrica, em choque elétrico, em bateu num poste que está possivelmente energizado, a gente tem que pedir para desligar a rede elétrica para que a gente possa fazer o atendimento, né? E o mais importante é não mobilizar a vítima, né? Mexer o menos possível com ela, até que chegue algum profissional que tenha o conhecimento para poder fazer o atendimento. Então, o que a gente orienta é procurar acalmar a vítima, né? Se possível, segurar o pescoço da vítima para que ela não se movimente, até que a equipe de resgate, ou a equipe de socorro, o SAMU ou o resgate junto, chegue para dar o atendimento à vítima. Mas o mais importante é a segurança individual de quem está ali no local. Esse é fundamental. Há pouco tempo teve uma situação recente de um carro, ele bateu num poste, o carro estava energizado e o motorista saiu do carro. No momento que ele saiu do carro, ele morreu eletrocutado e quem estava junto tentou puxar, morreu também. Então, essas coisas elas têm que saber, a gente tem que ter muito conhecimento no sentido de que se não tem segurança, não tem atendimento. Na dúvida, não vai, né? Isso é muito importante. E o acionamento imediato, porque quando a gente fala em trauma, aí tempo é sangue, né? Quando os pacientes morrem por perda sanguínea. Então a gente volta à mesma história. O tempo para os pacientes críticos é fundamental. Quanto mais precoce o médico, o profissional da saúde tiver acesso a essa vítima, melhor vai ser o desfecho, em todos os sentidos. Então a população ela tem um papel crucial nesse acionamento, né? Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Azevedo, especialista em urgência, apaixonado por esse tema, por ter discorrido temas que para os telespectadores, para todos nós, é fundamental, a gente que vive em sociedade, em comunidade. E eu deixaria para você as palavras finais, até me anteciparia. Eu acho que nesse programa, junto das palavras finais do colega, poderia ter um relógio. Não, agradecer, né, estar aqui e dizer que, como você mesmo disse, né, nós profissionais da saúde, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, as coisas elas mudam, né, uma coisa que é verdade hoje, amanhã já não é mais, os estudos eles estão sempre achando resultados diferentes por uma determinada prática clínica, então isso a gente tem feito bastante, tem se atualizado. Eu tive possibilidade ao longo desses 4 anos, né, a gente voltando a falar do evento da Boate Kiss, que a organização no atendimento também ela é muito importante, sabe? Muito tão importante quanto a gente se desenvolver tecnicamente e a gente está pronto para organizar numa situação em que tem muita gente que precisa de atendimento. Então, acho que Santa Maria ela está muito mais preparada, eu acho que a população tem que ter essa consciência, a gente se tornou muito mais maduro, muito mais preparado para lidar com urgência e emergência ao longo desses 4 anos. A gente vem evoluindo, vem estudando. Acho que nós, Santa Maria, o nosso conhecimento extrapolou barreiras, né, da situação que a gente viveu, né? Mas a gente pôde aprender bastante, divulgar isso, de como foi o nosso atendimento, a nossa forma de encarar situações muito importantes assim. Então, o que eu tenho para dizer para todos é que nós profissionais da saúde, né, a gente está numa fase assim que o profissional da saúde ele está muito mal visto, assim, as pessoas têm uma impressão ruim de nós, né, que a gente faz de tudo, assim, se dedica integralmente para que a gente possa oferecer para o paciente aquilo que tem de melhor, né? E isso é uma coisa que vocês podem ter certeza que o trabalho que a gente vem desenvolvendo é para isso, né? É para ser técnico, é para ser carinhoso, é para poder oferecer para o paciente
aquilo que tem de melhor hoje no mundo. E isso a gente está se preparando e preparado para isso. Muito bem. Então, quando eu falava no relógio aqui para o colega, porque a apresentação toda dele centrou basicamente com o tempo, né? Tempo para melhor resultado no infarto, no AVC, no trauma, nas paradas cardíacas, no chamado. Então, o tempo parece que realmente é a palavra-chave e daí entrou o relógio. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de toda a comunidade de Santa Maria e região, a presença do colega Carioca Gaúcho, que muito nos honra com a sua presença aqui conosco.